Olá a todos, companheiros queridos, amigos de jornada, de aprendizado, em busca de conhecer mais sobre o Evangelho de Jesus e trazer tudo isso, todos os aprendizados, os ensinamentos para a nossa vida no nosso dia a dia. Estamos todos juntos, num só pensamento, numa só vontade de querer aprender, de querer melhorar, de evoluir e de poder viver num mundo melhor do que esse que estamos vivendo. Mas, como sabemos que precisamos merecer um mundo melhor, temos que continuar no nosso aprendizado, na nossa busca pela nossa evolução. Então, nesse momento, eu convido a todos, se sentirem confortáveis, a fazermos uma prece juntos. Uma prece para nos prepararmos, nos aquietarmos, procurarmos de alguma maneira nos concentrar nessa lição que nós vamos aprender hoje. Vamos então elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele pela sua oportunidade bendita de estarmos juntos, procurando aprender, procurando, através dos seus ensinamentos, entendermos as nossas falhas e os nossos desafios, tentando sermos pessoas melhores, tentando aprender a convivermos melhor na nossa família, no nosso país e nesse planeta que nos acolhe. Vamos pedir a Jesus e a equipe espiritual que nos dê a intuição necessária para aprendermos, para entendermos a lição que iremos estudar hoje. Que Jesus esteja sempre na nossa vida, no nosso coração, nos ajudando, nos fortalecendo, nos intuindo e nos preparando para sermos essas pessoas merecedoras de um mundo melhor. Nos ampara, Jesus, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A lição de hoje é sobre aprendizado. Hoje nós vamos aprender sobre a parábola do filho pródigo. A palestra se chama Processo de Aprendizagem. Essa parábola, ela está em Lucas, capítulos 15, versículos de 1 a 32. Pródigo significa desperdiçador, extravagante. É uma pessoa que se revela gastar demais, ela é capaz de comprometer o seu patrimônio, aquela pessoa que gasta mais do que tem, né? E é até considerado uma doença mental, a pessoa que não consegue ter domínio, né, sobre as próprias vontades, os próprios desejos, mas principalmente sobre a sua condição financeira. Então essa parábola é assim: um homem, ele tinha 2 filhos e ele tinha um certo patrimônio. E o filho mais novo chegou um dia para o pai e falou assim: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. E aí o pai repartiu, bonzinho, só numa parábola mesmo, né, gente? Só assim num lugar, numa história que a gente está precisando aprender, mas nós vamos esmiuçar ela para tentar entender melhor por que o pai fez isso, né? Mas assim diz a parábola. Ele foi lá e ele dividiu os bens entre os 2 filhos. E aí, poucos dias depois, esse filho mais novo caiu no mundo. Foi embora, foi viver a vida dele, né, do jeito que ele achava que seria certo, que seria interessante. Foi embora para um país distante e, claro, que gastou tudo. Acabou com toda a fortuna que o pai lhe deu, gastou das maneiras mais improdutivas possíveis, né? E aí ele chegou um momento que ele não tinha mais nada. E quando ele viu que a última moeda acabou, ele começou a se arrepender. Ele começou a se arrepender e começou a pensar, porque ele começou a passar muita necessidade. E aí ele viu que ele precisava de um trabalho, ele precisava comer, ele precisava se manter. E nesse país distante, né, já longe da família, afinal de contas ele foi tentar viver a própria vida do jeito que ele achava que seria bom para ele, e cada um pensa de um jeito. Ele conseguiu um trabalho para cuidar de porcos. Esses porcos comiam alfarrobas. Alfarroba é o fruto da alfarrobeira, que também é conhecida como pão de João, pão de São João, figueira de Pitágoras e figueira
do Egito. É um fruto, é uma árvore que tem na região mediterrânea, então eu acredito que a gente não deve achar isso por aqui. Mas os porcos comiam isso. E esse rapaz, ele pensava, quem me dera ter isso para comer. Os porcos eram mais bem tratados do que ele. E foi aí que ele caiu em si e começou a pensar, poxa, mas meu pai tem tantos trabalhadores, o pão é farto, e esses trabalhadores são muito bem tratados, e agora eu estou aqui, longe do meu pai. Se eu estivesse lá, ainda que sendo um operário do meu pai, eu seria muito melhor tratado do que eu sou hoje aqui. E ele estava realmente passando fome. Bom, e aí ele decidiu voltar para a casa do pai e falar o seguinte: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E assim ele foi. Uma jornada super difícil, difícil sem dinheiro nenhum, né? Foi de primeira classe, voltou a pé, voltou de bicicleta aí. Foi muito difícil voltar de tão longe sem dinheiro nenhum, sem comida, sem as condições mínimas que ele precisava. Imagina para uma pessoa que estava acostumada a viver com o pai, ter tudo que precisava na mão, tá passando por uma situação dessa. Mas tudo foi parte do aprendizado desse rapaz, da decisão que ele tomou, de como ele decidiu viver, e ele aprendeu muito com tudo isso. Foi por isso que ele volta à casa do pai. E chegando lá, o pai já o viu de longe na estrada, foi correndo, abraçou o filho, recebeu o filho da melhor maneira possível, chamou os empregados, os colaboradores, e pediu que lhe dessem a melhor roupa, o melhor sandália, colocassem um anel e matassem um novilho cevado, que é um novilho gordo. E aí fizeram uma festa, tinha música, tudo para receber o filho pródigo, tudo para receber o filho de volta à casa do pai. E aí então o filho mais velho apareceu. Chegou lá, viu toda aquela festa e perguntou para um dos empregados: o que é que está acontecendo aqui? E aí ele contou: olha, o seu irmão voltou e seu pai está muito feliz e pediu para fazer uma festa para comemorar tudo isso. Claro que o filho mais velho ficou com ciúmes, ficou com raiva, foi egoísta, um sentimento de egoísmo caiu sobre ele. E ele chamou o pai no canto, ele não quis nem participar da festa, não quis nem receber o irmão, e falou para ele: pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais te desobedecer, nunca fiz nada de errado, e você nunca nem matou uma galinha para eu comemorar com os meus amigos. E aí, esse daí, que vai embora de uma maneira irresponsável, gasta tudo que levou, ele volta e você ainda mata um novilho cevado para ele. E aí o pai olhou para o filho e disse, para o filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, isso está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Como é que nós podemos entender essa parábola no nosso próprio processo de aprendizagem, né? Vamos primeiro ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 4 a 6, que fala sobre a necessidade da separação da família de alguma maneira, porque é importante muitas vezes para o crescimento da pessoa. Talvez o filho pródigo ele não teria aprendido nada na vida dele, porque ele realmente precisava de uma experiência difícil para aprender alguma coisa. E nesses itens do Evangelho, nós aprendemos que a separação da família é necessária às vezes para a pessoa aprender, sair da proteção do pai, da mãe, buscar se sustentar, trabalhar, se cuidar, conhecer outras culturas, ajuda muito no crescimento do jovem e muitas vezes do adulto. Nós vemos muitas pessoas, né, que vivem, né, agora está na moda que as pessoas não querem casar, as pessoas querem viver com os pais para sempre. Mas não é para cuidar dos pais. Na maioria das vezes, infelizmente, não é para cuidar dos pais. É por preguiça, tá tudo tão bem, né? Eu tenho comida na mesa,
roupa limpa, passada, eu tenho amor, mãe sempre faz aquilo que o filho gosta, né? Para que eu vou sair desse conforto e querer viver minha vida, aprender, ralar, né? Eu me lembro quando a primeira noite fora de casa, que eu morando sozinha, no dia seguinte eu acordei de manhã e falei, ué, mas a cama não arruma sozinha? Não tem nenhum botãozinho para apertar como é que arruma a cama? Não, né? É a mãe que faz isso pra gente. E é muito difícil ter que enfrentar tudo isso, né? Ver coisas que pareciam que aconteciam num toque de mágica, e aí quando você tá sozinho, você fala, ops, agora que o bicho pega, eu vou ter que fazer. Mas também é um bom momento para a gente dar valor a tudo aquilo que a gente tinha na casa da gente. Então, essa saída de casa para morar sozinho, ou para um casamento, ou para morar fora, esses jovens que fazem intercâmbio, né? Muitos, a maioria volta com um grande crescimento de vida, né? Uma coisa que dentro da casa, debaixo da asa da mãe, debaixo da proteção do pai, às vezes não teriam conseguido aprender. Então, essa separação muitas vezes, se é necessária, é a lei do progresso, é a lei da evolução. Se a pessoa ficar na zona de conforto para sempre, como até ficou o filho mais velho, mesmo ajudando o pai, ele estava numa zona de conforto. Aí vai faltar o aprendizado, e o aprendizado nem sempre vem da maneira mais fácil. Mas vamos lá, né? O filho pródigo, ele saiu para aproveitar a vida dele com um entendimento errado do que era aproveitar. Usou o dinheiro fácil do pai, seguiu por caminhos errados. Essa é a nossa primeira lição da parábola, né? O que nós aprendemos? Aprendemos que o pai, né? E aí vamos falar agora do mundo físico. O pai, a mãe, não tem obrigação nenhuma de dividir as coisas com o filho. Nenhuma. Tudo aquilo que ele conquistou com o fruto do trabalho dele é dele. Entendo que, mas eu quero ajudar meu filho a começar a vida. Mas eu quero ajudar meu filho, eu quero que meu filho aprenda a continuar, a dar continuidade a esse patrimônio. Esse patrimônio gera empregos, é importante que meu filho saiba disso. Mas não é uma obrigação, né? É uma vontade do pai de querer ou não dividir os bens. E será que se esse filho tivesse feito algum sacrifício na vida dele, como o pai fez para conseguir os bens, será que ele teria gasto tudo de uma maneira irresponsável? Que é fácil, né? Gastar o dinheiro dos outros. Mas aquele que você trabalha para conseguir, já é mais difícil, né? Ele já é mais suado para a gente tirar do bolso. Mas até que ponto os pais são responsáveis por isso, né? Criam impérios, criam empresas enormes e aí querem que o filho dê continuidade. Às vezes o filho não quer, mas muitas vezes não deu ao filho a base e a ferramenta necessária, que é o trabalho duro, para conseguir dar sequência naquilo tudo, né? Tem muitos casos de patrimônios que são jogados no lixo porque o filho assume um patrimônio, uma herança, e não estava preparado para aquilo, né? Achou que o pai conquistou tudo de uma maneira fácil, não se preparou e chega a uma posição de dono, sei lá o quê, sem preparo nenhum, sem saber o que realmente é trabalho. Como tem outros casos de sucesso, onde a pessoa, o pai fala para o filho, bom, é aqui que você quer trabalhar? Eu consegui esse patrimônio, você vai cuidar dele? Então se prepara, vai começar lá de baixo, vai começar da primeira função que tiver dentro de uma empresa, vai aprender, vai crescer e vai fazer por merecer um dia chegar à minha cadeira. Então, vamos mostrar, aprendendo com essa parábola, a responsabilidade dos pais, não só de dar, mas para preparar os filhos, para que os filhos tenham condições de assumir responsabilidades na vida. A vida não é fácil. E se a gente ficar protegendo, ficar dando, repartindo tudo, sem fazer com que a criança ou o jovem, com que eles aprendam também a cuidar de si mesmo, a cuidar dos outros, a ter responsabilidade pela vida, a gente não vai estar ajudando de maneira nenhuma. E nem todas as crianças estão preparadas para conseguir fazer isso sem receber essa instrução dentro de casa, né? E o que o filho mais velho aprendeu ficando em casa? Ele não deve ter aprendido muita coisa e ainda encheu o coração
de ciúmes, de egoísmo, né? Gente, a gente não está falando aqui, né? Essa parábola não fala, o evangelho não fala que nós temos que fugir de casa, ou que a gente tem que pôr os filhos para fora para eles aprenderem a se virar. Não é isso. É que, às vezes, esse processo de separação da família, ele é necessário sim, para a lei do progresso, para a lei da evolução. Não é tudo que nós conseguimos aprender dentro de casa. Às vezes é preciso sair, bater as próprias asas e aprender o que esse mundo tem a nos ensinar. Isso é a lei do progresso. No livro O Consolador, de Chico Xavier, Emmanuel diz assim: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Olha que bênção entender que todo esse aprendizado nos leva a Deus. E a falta do aprendizado pode fazer com que esse caminho a Deus seja mais difícil, porque se nós não aprendermos nada, vai ficar difícil também evoluirmos, né? E aí aprendemos, né, nessa primeira parte da parábola, tudo o que foi necessário para essa separação, para que o filho pródigo pudesse cair na real, aprender e voltar, dando muito mais valor ao pai e à família. Nosso segundo aprendizado aqui dessa lição é sobre o filho mais velho. Aonde é que está o aprendizado dele? E mais do que tudo, ele ficou com ciúmes e ele se mostrou egoísta. Vamos voltar lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 11, item 11. O egoísmo, ele é a negação da caridade. O egoísmo e o orgulho, eles andam de mão dadas. Se nós continuarmos assim, a vida será sempre um lugar onde vence o mais esperto. É uma luta de interesses. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um mundo melhor. E para ter esse mundo melhor, nós precisamos abrir mão dos ciúmes e do egoísmo de nosso coração e dar mais espaço para o amor e para a caridade. Nesse item, Emmanuel diz assim: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. E dentro da família, com os filhos, entre os irmãos, é muito normal esse sentimento de ciúmes, né? É normal a criança, o adolescente, o adulto achar que o pai gosta mais daquele, porque dá mais atenção para aquele, né? O pai dá mais atenção para o filho mais doente. Não significa que ele ama mais ou ama menos um ou outro. Significa que naquele momento ele precisa cuidar daquele que está doente. E não é doente só fisicamente, né? É doente mentalmente, é doente espiritualmente. Então, os pais olham mais para esse filho. Não significa que eles amam mais. Porém, os pais também precisam ter esse diálogo com os filhos, né? Precisam explicar, filho, amo vocês todos iguais, mas no momento, todos nós precisamos dar mais atenção, precisamos cuidar mais desse aqui, porque ele está doente, ele está precisando mais da nossa atenção. A criança não tem obrigação nenhuma de saber tudo isso. A criança não está preparada para tudo isso. Os pais precisam entender que a falta de atenção para os outros, para os que não estão doentes, pode causar alguns problemas, sabe? Problemas de baixa estima, problema de ciúmes e revolta mesmo, achando que os pais gostam mais do outro, problemas de falta de atenção que pode levar, quando as crianças crescem, ou ainda de pequenas, alguns tipos de compulsões, né? Porque as compulsões são, de uma certa forma, aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, ou aquele tempo que você usa para disfarçar algum sentimento, né? Para substituir alguma coisa que está te faltando. Está te faltando atenção? Vou descontar na comida. Está te faltando amor? Você vai procurar
como que você vai superar, como é que você vai substituir esses sentimentos. Então, em muitos casos, não está faltando amor, está faltando atenção, porque o pai precisa cuidar mais daqueles que estão doentes. Então, vamos ter um diálogo aberto com os outros filhos, explicando a situação, para que possamos todos nos unir para cuidar daquele, e não que a criança não entenda isso de uma maneira errada. Nessa parábola, no final, quando o filho reclama com o pai traz a esse diálogo, né? E ele diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpriram regozijarmos-nos. Difícil, né? É que eu estou trazendo o que está no Evangelho. E alegrarmos-nos, porque esse teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e te achou. Muito provavelmente agora que ele se achou, a atenção será igual, porque o amor já é, mas foi necessário uma primeira atenção para poder trazer e se alegrar com o filho que estava morto, estava perdido e se reviveu e se achou. E é bem difícil entender tudo isso, porque aprender é muito difícil, né? Tem uma história de um pássaro colorido, um pássaro lindo, maravilhoso, uma plumagem elegante. E um dia esse pássaro, ele caiu numa cova. E aí, quando ele olhou para cima, que ele viu que ele estava numa cova profunda, ele viu que tinha algumas pessoas olhando ele lá de cima. E aí, o que ele fez? Na hora, começou a gritar e falar: a culpa é de vocês. Se eu cair aqui, foi porque vocês não fecharam essa cova. Então, a culpa é de vocês. Porque, claro, né? É muito mais fácil procurar culpados. É muito mais fácil jogar a responsabilidade para os outros e achar que a culpa é de todo mundo, eu não tenho culpa nenhuma, eu sou perfeita, eu não vou fazer nada. E não é bem assim. É muito difícil achar a sua culpa, achar os seus erros, porque a partir do momento que a gente acha os nossos erros e as nossas falhas, nós já se colocamos numa posição de querer mudar, de querer melhorar. E todo esse processo de aprendizagem, esse processo de mudança é muito difícil. Então, o pássaro fez o que era mais fácil naquele momento, colocar a culpa nos outros. Mas aí ninguém deu bola para ele, né? E aí ele começou a ficar com medo, e aí ele pegou e mudou a estratégia dele. Gritou pedindo ajuda. Começou a pedir ajuda. Porque, de novo, né? Lutar é difícil, mudar é difícil. Então, por que não pedir ajuda? Por que não fazer com que as outras pessoas façam algo por mim? Né? Se eu tô com uma dificuldade, por que eu não peço ajuda primeiro antes de tentar? É mais fácil, mas não é mais efetivo. Não me serve de nada ter sempre as outras pessoas fazendo as coisas por mim. Vamos voltar lá a continuar morando com os pais. Se for para cuidar deles, perfeito. Mas se for por preguiça, por não querer viver, é como esse pássaro que está aí no fundo da cova pedindo ajuda, porque acha que é muito mais fácil a obrigação dos outros de cuidar dele. Mas é claro que essa estratégia também não deu certo. E aí essas pessoas falaram para ele: abre as tuas asas e voa para fora da cova. E aí ele disse assim: mas eu tô com muito medo de abrir as minhas asas, porque eu posso bater na parede dessa cova e eu posso me machucar. De novo, ele estava indo pelo caminho mais fácil de querer ajuda, porque bater as asas dói, machuca, a gente tem que se arriscar. Só que o fato é que nenhuma transformação positiva surge na nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Deus estará conosco sempre, nos ajudando e nos auxiliando, mas nós precisamos fazer a nossa parte sem desistir. De novo, como diz Raul Seixas, veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. E Clarice Lispector diz: atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. E ainda com um pouquinho de música, Milton Nascimento nos disse: mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
fé na vida, fé no homem, fé no que virá. É fé, é coragem. Vamos olhar no espelho todas as manhãs, olhar bem nos nossos olhos e dizer: hoje é dia de recomeçar. Sou merecedor de novas oportunidades. Sou uma pessoa perseverante e vitoriosa. Quando nós repetimos vários dias a mesma coisa, isso cria um hábito. E fazer isso, e isso é uma mensagem de José de Luca, isso também vai criar um hábito de acreditarmos em nós mesmos, de batermos nossas asas, de querermos sair da cova, de enfrentarmos nossos problemas, de procurar nossa transformação. É o nosso processo de aprendizado. Mas é bem difícil, né? Porque se não fosse fácil, nós não estaremos aqui reencarnados na Terra em todo esse processo de aprendizagem. É difícil, mas não é impossível. E vamos lembrar da parábola. O quanto foi difícil para o filho pródigo aprender. Ele passou fome, ele passou necessidade, até ele cair na realidade e ver que aquele não era o caminho correto. Mas ele aprendeu, ele bateu as asas, ele se machucou, mas ele saiu da cova. Ah, mas tem casos que não sai da cova. Cada um tem seu tempo, né, gente? Cada um tem seu tempo e cada um tem o seu processo de aprendizagem. E cada um que cuide da nossa vida. O nosso papel é ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, mas ensinando a pescar e não dando peixe para as pessoas. E aí vamos então para o nosso terceiro aprendizado dessa parábola, o que fala sobre o pai. Essa parábola, na verdade, ela exemplifica o filho obediente e o filho desobediente, mas mais do que tudo, ela exemplifica o amor incondicional do nosso Pai que estás no céu, que nos ama incondicionalmente, que nos acolhe e nos dá sempre uma segunda chance, né? Ele nunca dá a última chance, ele sempre dá a segunda, a terceira, a quarta, eu nem sei continuar esse número, né? Mas ele está sempre nos dando outras chances. Nenhum filho é abandonado por Deus. Tem os pecados que tiver, pratica as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho pode até perder a condição de filho, o pai nunca vai perder a condição de pai. Porque não há castigo sem fim, não há dores infinitas. Deus não seria justo, sábio e misericordioso se deixasse qualquer uma de suas criaturas sofrendo para sempre. Ele está sempre nos mostrando os caminhos para aprender e para crescer. E família é tudo isso, né, gente? A família encarnada, a família espiritual, Deus, nosso Pai, sempre presente, nos ajudando, nos mostrando os caminhos, às vezes caminhos esses que nós não entendemos, nós achamos que é castigo, nós achamos que Deus está esquecendo de nós, porque Ele não dá as coisas do jeito que nós queremos, porque Ele sabe o jeito que nós precisamos. Ele sabe que se der dividir a fortuna e deixar a gente viver a nossa vida sem ir atrás, sem aprender, sem melhorar, sem crescer, isso não vai ajudar em nada no nosso crescimento, né? Imagina um bebê que você quer que ele aprenda a andar, mas você não larga da mãozinha dele nunca, né? Você tá sempre lá com ele porque ele vai cair, vai se machucar. Se você nunca largar da mãozinha dele e não deixar ele bater as asas, não deixar ele se arriscar, ele nunca vai aprender a andar. E é isso que Deus faz com a gente. Ele está nos olhando, Ele está nos ajudando, mas Ele tem que nos deixar andar. Ele tem que nos deixar batermos as nossas asas, nos arriscarmos para podermos aprender. Mas Ele nunca vai nos desamparar, porque Ele está sempre conosco, cuidando de nós. E família, gente, tudo isso que nós falamos, do ciúme entre os irmãos, do acolhimento do pai, do aprendizado, cada filho é de um jeito, nós somos todos diferentes uns dos outros, ninguém é melhor do que ninguém, cada um está no seu processo de aprendizagem, cada um tem uma tarefa diferente, uma missão diferente, e não nos cabe a julgar, não nos cabe a achar que nós sabemos tudo e que nós podemos ajudar os outros. Se nós fôssemos esse ser, não estaríamos aqui na Terra reencarnados. E aí, falando um pouquinho de família, eu queria encerrar, que a gente já está no nosso tempo,
com um trecho de um livro chamado O Arroz de Palma, de Francisco de Azevedo. Família é prato difícil de preparar, são muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá vontade de desistir. Família é prato que emociona e a gente chora mesmo. De alegria, de raiva, de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família de um jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim, um tipo família de dieta, que você só suporta para manter a linha. E olha lá, né? Não estou mais suportando nada para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança, então aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Família, feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar. Família é projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se fosse hoje o último dia que vocês vão estar com a sua família. Amem-se, cresçam, vamos nos amar, crescer juntos, aprender um com os outros. Vamos deixar essa nossa família um prato quentíssimo, saboroso, cheio de aprendizados, cheio de amor. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a aprendermos cada vez mais no nosso dia a dia, que nos ajude a ensinarmos nossos irmãos a pescar sem dar o peixe e que eles façam o mesmo conosco, nos ajudando a aprender também. Que nós possamos estar unidos sobre o Evangelho de Jesus, com a aprendizagem que Ele está nos dando, com tantas oportunidades que nós temos, ainda mais como brasileiros, que estamos aqui, na pátria do Evangelho, com tanta informação, com tanta religiosidade, o cristianismo no nosso coração, que possamos ser pessoas melhores e aprender sempre. Então, novamente, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família, mas como se fosse também o último dia aqui na Terra, que possamos tirar o melhor proveito dessa oportunidade bendita que Deus, nosso Pai, está nos dando. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.